Então, algumas palavrinhas aí só de provocação. Estamos vivendo tempos difíceis, né, em termos mundiais, em termos nacionais, em termos da educação. E eu acho que momentos como esse de encontro são fundamentais para fortalecer o nosso ânimo, fortalecer a nossa potência. Lá no livro de currículo eu desenvolvo aquele conceito de zona de autonomia relativa, que eu acho bastante importante. Tem o limite externo dado pela natureza e pela sociedade, tem o limite interno dado pelo sujeito, pelo grupo. E imaginando dois círculos concêntricos, o que fica entre esses limites é essa coroa circular, é o que eu chamo de zona de autonomia relativa, ou seja, aquilo que nós podemos fazer já e ainda não estamos fazendo. Eu acho que o próprio espírito do seminário vai nessa linha, porque fala dos avanços, né, e dos desafios, coisas que nós já estamos fazendo. Isso é fundamental, porque mostra que é possível, né? Não é só uma elucubração, mas é alguma coisa que já está acontecendo. E a gente vê muito isso. Muitas vezes duas escolas da mesma rede, e relativamente próximas uma da outra, uma avança, se desenvolve e a outra fica patinando, e quando a gente vai ver, a maneira como cada uma delas está ocupando a sua zona de autonomia relativa. E aí os gestores têm um papel muito importante. É claro que o grande papel mesmo é desenvolvido pelos professores na relação com os alunos, mas o gestor tem esse papel de coordenação. O professor Antônio Joaquim Severino diz que o diretor é aquele que digamos, a face explícita do projeto político-pedagógico da escola. O coordenador pedagógico é o intelectual orgânico, aquele que está trazendo as questões ardentes para que as soluções sejam buscadas coletivamente. E o orientador educacional é que ajuda todos a pensarem sobre as suas identidades. E particularmente nos dias de hoje, a identidade docente está muito em questionamento. Eu tenho até distribuído um texto aí que se chama Para Não Desistir da Docência, porque a gente vê que muitos colegas estão desistindo da docência, mas o problema é que aqueles que desistem, mas não pedem demissão e continuam. E aí fica um desafio. Então, também que a nossa forma de gestão não seja mais um motivo para o professor desistir dessa tarefa tão bonita e tão complexa que é a docência. E aí, só lembrando alguns aspectos, vocês já estudaram isso, vocês já sabem, mas é importante reforçar a questão do projeto político-pedagógico como um elemento articulador da identidade da escola, a questão do trabalho coletivo constante, a reunião pedagógica semanal, HTPC, ATPC. Isso, para mim, é um momento importantíssimo, onde a gente vai construindo a vida da escola, planejando, replanejando, avaliando, partilhando, estudando, pesquisando, celebrando a vida também. São momentos importantíssimos. Essa sistemática ela é coordenada pelo coordenador pedagógico e com a presença da direção e da orientação. Um outro aspecto também que ajuda muito nesse processo de formação e de constituição de uma educação de qualidade democrática, como a gente quer, onde os alunos de fato aprendam, se desenvolvam e sejam felizes. Isso para nós é o elemento, os atributos básicos de uma educação de qualidade. É também o trabalho com os representantes de classe, uma coisa que tem sido um pouco esquecida, mas a gente vê o potencial que isso tem, até mesmo na prevenção de situações de conflito, situações de dificuldade na relação, no trato com os alunos. O outro aspecto é também o trabalho coletivo sistemático da equipe de coordenação, da equipe pedagógica, porque às vezes a gente vê que a escola até tem a reunião pedagógica semanal, mas a direção, a coordenação, a orientação não tem um espaço sistemático de encontro, de planejamento. Então, para nós também, essa reunião semanal da equipe é um elemento simples, mas fundamental. E mais o aspecto também que a gente pode destacar do conselho de escola, né, como elementos que fortalecem essa gestão democrática. O trabalho formativo é da maior complexidade, da maior importância. Se eu fosse ministro da Educação, se eu tivesse poder para isso, eu colocaria a formação do professor, não do dador de aula, mas do autêntico professor, aquele que está comprometido com a aprendizagem efetiva, o desenvolvimento humano pleno e a alegria crítica de cada um e todos os alunos, através da apropriação crítica criativa, significativa, duradoura dos conhecimentos historicamente relevantes para a formação da consciência, do caráter, da cidadania e da qualificação para o trabalho, aquilo que a gente põe no PPP da escola. Se eu colocaria a formação do professor em 8 anos, período integral,
com estágio desde o primeiro ano remunerado. Para mim, a carreira do professor deveria ser uma carreira de Estado, né, dada a importância. Então, fico muito feliz de vocês estarem aí nesse encontro, partilhando práticas, né, e fortalecendo o ânimo para esse trabalho tão bonito e tão complexo que é a educação escolar. Um grande abraço.